Boa tarde, seres humanos. Como sempre, é um prazer inigualável, inestimável, intangível, mentalmente transmissível estar com todos vocês. Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de SAS. Hoje nós vamos ver três materiais importantíssimos. Acredito que todos vocês já observaram lá no edital os elementos, né? Artísticos que vão ser invocados. Nós começamos, então, com o álbum Acabou Chorare, de Novos Baianos, para a prova do SASE, e aí a música está rolando de fundo. Se em algum momento vocês veem que atrapalha, me fala, que aí eu tiro ou diminuo. São estas faixas que se apresentam no álbum Brasil Pandeiro, que é a música que nós estamos vendo, composição de Assis Valente, com interpretação de Moraes Moreira, Pepeu Gomes e Baby do Brasil. Preta Pretinha, Tinindo e Trincando, Swing do Campo Grande, Acabou Chorare, Mistério do Planeta, A Menina Dança, Besta é Tu, Um Bilhete para Didi e Preta Pretinha. Preta Pretinha, sim, a mesma música aparece duas vezes. Só que uma você tem uma composição musical mais voltada para o maracatu e o samba, enquanto outra é mais eletrônica. O álbum Os Novos Baianos é lançado em 72, também produzido, gravado em 72, e mistura rock and roll, bossa nova, música popular brasileira, samba e baiano. É uma composição, esse é um dos componentes da época, o Assis Valente. A passagem das décadas de 1960 a 70 no Brasil foi marcada pela atuação da ditadura militar. Haja vista a edição do Ato Constitucional número 5, o famoso AI-5 e 68, que impediu ali vários elementos artísticos da época, e esse grupo, então, era conhecido como contraventor, porque produzia obras que tinham duplo sentido, falando sobre a defesa, a igualdade, né, e os direitos constitucionais. O AI-5, vigente de 69 até 74, pelo governo do general Médici, ficou conhecido como os Anos de Chumbo. Então, é nessa atuação que surge o álbum Acabou Chorare. E Acabou Chorare, nós vamos perceber que é um duplo sentido. Acabou chorar porque estava se pensando que iria terminar o período do AI-5, do período de chumbo, dos anos de chumbo, e também por conta de sempre ter crianças ali durante as gravações. Medidas arbitrárias e antidemocráticas, para não falar das prisões, das mortes, das torturas, conviveram, no entanto, com o extraordinário crescimento econômico avalizado pelo próprio Estado que nós vivíamos naquele momento. E aí é importante que essas informações que eu estou utilizando são informações do Itaú Cultural sobre o álbum e a produção do álbum Chorare. Então, tudo isso foi retirado lá do site do Itaú Cultural. No final dessa época, lá da década de 70, né, o movimento batizado de Tropicália, ou tropicalismo, foi o pioneiro a incorporar esses traços da contracultura. Tropicalismo que nós vamos estudar mais para frente, mas que já inicia com esse movimento que estava acontecendo na Europa e traz para o Brasil, para a nossa realidade, e que, na verdade, já tinha sido iniciado pelos Novos Baianos. Então, o tropicalismo, na verdade, ele é um desenvolvimento. Tropicalismo, Os Mutantes e as outras bandas que vêm depois deles são um reverberamento aí dos Novos Baianos. Na música, a guitarra elétrica, o rock, as roupas, instrumentos, a indumentária mais despojada, por exemplo, a Baby do Brasil utilizar um espelho de carro na cabeça, né? Mas os cabelos grandes, né? A exploração do elemento kitsch, que era do universo underground, e símbolos internacionais, chama a atenção para essas pessoas, principalmente com a sua canção que vai abrir os festivais, que é a canção de protesto, que vai se tornar meio que um single desses festivais, principalmente promovidos pela Rede Record, que era voltado contra a atuação da ditadura. Tinha-se como objetivo, então, combater essas estruturas, principalmente as mais íntimas e enraizadas na sociedade brasileira, que são a família burguesa, os dogmas comportamentais e a padronização da vida e dos costumes gerado pelo processo de industrialização que estava passando o Brasil. Aqui nós estamos vendo outro componente daquele período, Luiz Galvão, que já é falecido.
1972, então, saiu pela gravadora, que estava também iniciando a Som Livre, pela Rede Globo, o disco Acabou Chorare. O título, uma maneira afetuosa de chamar o choro das crianças, pode ser interpretado como base nas escolhas estéticas, na concepção de vida dos novos baianos, que não olhavam mais para os elementos ditatoriais, né, mas olhavam como uma busca pela liberdade ali do povo. Acabou Chorar, então, celebrava o que havia de festivo nessa contracultura, oferecendo aquilo que vai se entender pela música, vias para a respiração e, apesar do sufoco, outra música, e daqueles anos de chumbo, também, que vai ser o título de uma outra música, que não está nesse álbum, mas que faz parte da história dos Novos Baianos. Com o disco, o grupo inaugurava uma nova linguagem. Até então, predominantemente, o rock passa a dividir espaço com gêneros e estilos como samba, baião, bossa nova, reatualizando, assim, os ícones dessa brasilidade. Esse que talvez seja o elemento primordial. Nós estamos ouvindo agora a segunda música, que é o Preta Pretinha, composição do Luiz Galvão, interpretada pelo Moraes Moreira. Essa música, ela ficou muito famosa no início dos anos 2000, porque tinha o programa do Pânico, não sei se vocês lembram. Aí um dos atores lá interpretava o Moraes Moreira e ficava só falando esse refrão. Tinha até a Marília Gabrierpes. Aí o Moraes Moreira, quando jovenzinho, olha que diferença. Exceto a música O Samba, né, de Assis Valente, todas as outras canções são compostas pela dupla Luiz Galvão e Moraes Moreira. O compositor Pepeu Gomes participa com parte da composição de Besta é Tu, e Paulinho Boca de Cantor, sim, esse é o nome dele, ele aí, ó, nome artístico, né? Em Swing do Campo Grande. Os arranjos são de responsabilidade de outra dupla, que é o próprio Moraes Moreira, o Pepeu Gomes. Apesar desse perfil autoral que o Pepeu vai ter durante toda a composição do Acabou Chorare, vai ser uma composição autoral, coletiva, entre todos eles, né? O que nós vemos neste álbum? Primeiro, aproximando as origens roqueiras do grupo, principalmente ali por influências de João Gilberto. O LP, como ele sai, né, dos Novos Baianos, ele inicia como LP, depois é passado para fita cassete, para CD, DVD, e hoje está na internet, por exemplo, eu baixei todo o álbum na internet. Revela uma fusão de gêneros. Torna-se, assim, uma referência para quem quiser se libertar da rigidez dos estilos musicais. Não só a composição com samba, que se destaca no disco, ele apresenta também uma criatividade de interlocução entre os elementos do elétrico, né, específico do rock, e a concepção acústica da bossa nova. Esse que talvez sejam alguns elementos muito importantes para a gente lembrar deste álbum, porque vai ser essa nova perspectiva da música brasileira que vai produzir inovações. Inovações essas que são estéticas. E aí é importante você ter em mente que na prova não vai aparecer para você, por exemplo, a análise das músicas em si, mas a análise da composição do grupo. Uma composição que mistura, ora, o rock, com todos os seus elementos eletrônicos, e ora, ritmos como maracatu, samba, jongo. Na década de 90, antes da década de 90, a gente tinha grupos muito disseminados, porque dispersos. Você tinha no norte, por exemplo, Baião, com Gonzaga, entre outros que produziam a música nordestina, que nós popularmente conhecemos como forró, mas também você tinha autores que produziam rock, como a Rita Lee, que depois vai fazer parte da Tropicália. Né? E tinha outros que produziam uma música mais MPB, como, por exemplo, João Gilberto, Tom Jobim, e outros que produziam a popular MPB, como o Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa, Bethânia, que vão fazer parte de outro grupo musical também, e incorporado depois ao tropicalismo. Então, existia antes uma dispersão de ritmos, eles nunca deixaram de existir, só que com os Novos Baianos, eles juntam tudo isso nessa composição. Essa música é um grande exemplo, a música Tinindo Trincando,
porque tem uma mistura de um monte de coisa. Ok, então nós percebemos. Esse aí é o Pepeu Gomes, né? Olha as diferenças do povo, velho. Olha a Baby do Brasil hoje é moralista. Aquelas evangélicas roxas que, nossa, não pode nada. Paulinho Boca de Cantor, tudo cabeludo, olha os estilos das roupas. Moraes Moreira, Luiz Galvão, o Assis Valente, olha esse bigode. Ó, todo o povo fala de bigodinho na régua hoje. Vai cabelinho na régua, bigodinho na régua, não sei. Aí, ó, o cara já usava, velho. E o bigodinho tava na moda, pelo jeito, tá vendo? Os caras, a maioria usa o bigodinho. Enfim, o diálogo que se apresenta entre a guitarra do Pepeu, em especial, e a batida da bossa novista do violão do Moraes Moreira é elementos que vão marcar todas as músicas, sempre vão estar presentes, né, esses elementos musicais. Além disso, o grupo utiliza de maneira recorrente o cavaquinho, o bandolim, o violão, e de 7 cordas, e tenor, instrumentos típicos do choro. Eletrificados alguns, né? Quando a gente fala eletrificado, significa que é uma pegada mais rock que está dentro daqueles jukebox, não, daqueles box, né, de remixagem de som. Além desses elementos fixos em todas as músicas, que é essa batida bossa nova do violão do Moraes Moreira, mais a guitarra do Pepeu Gomes, nós vamos ter também a incorporação do cavaquinho, do bandolim, do violão de 7 cordas e tenor, instrumentos que são ali do choro. Eletrificados, ou seja, transformados a partir de um som menos acústico de rock, reavivem o interesse dos jovens, né, por tratarem os instrumentos tradicionais a partir de uma nova roupagem, uma roupagem mais modernizante, mais contemporânea do rock internacional ligado ao rock nacional. Já a percussão apresenta instrumentos de origem africana e indígena, como o afoxé, que nós vimos na música anterior, o maracá, o chocalho, o pandeiro, o triângulo, que vem da música sertaneja e do forró, que dialogam com a bateria e a eletrificação do som. É importante nós lembrarmos que para a prova da SASE pelo álbum Acabou Chorar, do grupo Novos Baianos, informalidade e espontaneidade perpassam todas as imagens que possam apresentar-se diante dessa composição musical. Vê-se banhos de ducha, adultos que se acariciam, crianças brincando com instrumentos de percussão, aplicação de massagem psicoterápicas, cuidados para com os bebês, roupas sendo colhidas dos varais e preparação de comida macrobiótica numa divisão de trabalho que agrega que agrada tanto as mulheres quanto os homens. Nesse sentido, os Novos Baianos representavam a contracultura como uma revolução no momento em que isso era praticamente proibido por conta do AI-5 e da repressão dos anos de chumbo. Não era partidária, eles se colocavam não partidária, mas era uma revolução denominada difusa. Ao mesmo tempo, tinha seu intuito, que era cair fora do sistema, representado pelas armas, pela guerra, pelo consumismo, uma série de coisas emblemáticas que a contracultura rejeitava e contrariava, como, por exemplo, o moralismo em relação à sexualidade. Essa, talvez, seja a mensagem que nós vemos na própria capa do álbum Chorare, na qual você tem ali a mistura dos adultos, de homens, mulheres, dentro dos seus estilos de época, de crianças, num ambiente que é um grupo meio que hippie, né? Eles estão ali literalmente fazendo a vez no Brasil daquilo que foi o Woodstock e aquilo que vai ser absorvido depois pelos tropicalistas. Então, nós vemos que o intuito do movimento dos Novos Baianos é literalmente fugir desse sentido opressor que havia no período da ditadura militar, do conhecido Anos de Chumbo.